Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e que se estenda a todos os teus familiares. Que a mão poderosa do nosso Deus traga alegria, paz e prosperidade a você e a toda a sua casa. Amados, uma semana sem lançar vídeo, não é? Você já deve estar perguntando assim, o que aconteceu? E infelizmente o celular molhou. Eu levei no técnico para manutenção. E aí tive que trocar uma série de itens do celular, inclusive a tela, né? Para poder continuar usando esse celular. Esse celular é um guerreiro vencedor, porque ele já caiu aqui nesse rio 3 vezes, então ele passou a semana toda em manutenção. Eu peguei ele na quinta-feira, na assistência técnica, mas esse é um celular que ele com certeza já está pedindo substituição. É um celular antigo, já caiu aqui no rio 3 vezes e, como eu disse a vocês, milagrosamente continua funcionando. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Eu até na minha série 2021, quando ele caiu a primeira vez no rio, né, eu mencionei aí que um dos milagres, uma das bênçãos que eu recebi de Deus foi o celular cair na água, passar mais de 10 segundos debaixo d'água e continuar funcionando normalmente. Louvado seja Deus, obrigado a todos porque têm orado por mim. Louvado seja Deus por todos aqueles que assistem às minhas mensagens. Louvado seja Deus por você que já se inscreveu nesse canal. Como eu disse, esse é um canal de bênçãos, mas acima de tudo é um canal de consagração, de entrega a Deus. E você e eu somos convidados dia a dia a ter comunhão com Deus e nessa comunhão a gente aprender mais quem é Deus. Assista a minha série Vou Ser Cheio do Espírito Santo 2022, onde a gente realmente esclarece essa questão, né? Todos os personagens da Bíblia tiveram uma visão de Deus, por isso o seu relacionamento com Deus foi um relacionamento vencedor. E eu e você não somos diferentes. Então Deus convida a mim, Deus convida a você para termos verdadeiramente um relacionamento com Deus, um relacionamento efetivo, um relacionamento que nos eleve a uma condição de santos perfeitos em Jesus Cristo. Não é fácil. As mensagens do Jesus radical não é uma mensagem que agrade a gente, é verdade, mas eu quero agradecer a todos vocês que já assistiram essa mensagem, a alguma dessas mensagens, né? Nós temos uma mensagem aí, a segunda mensagem, se eu não estou enganado, da série, que nós tivemos mais de 300 visualizações. Louvado seja Deus. E continue assistindo até o final. Mas, gente, não esquece o like. O like é o termômetro do YouTube. Mais do que a inscrição, o like é o termômetro do YouTube. O que diz para o YouTube que o vídeo é relevante não é a inscrição no canal, é o like. Porque o like é que diz que a mensagem é boa, que a mensagem é relevante e que por isso o YouTube deve veicular aquela mensagem em suas redes, ou na rede geral do YouTube. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e eterna proteção. Muito obrigado porque até aqui a mão do Senhor esteve sobre nós e continua sobre nós. Por isso, Pai, estamos alegres. E eu sei que a mão poderosa do nosso Deus é capaz de prover todas as nossas necessidades. Tão somente, Pai, nos colocamos em teus braços e nos colocamos na tua direção, para que o Senhor continue sendo o nosso Deus e, acima de tudo, o nosso Pai. Para que o Senhor continue sendo o Senhor da nossa história, Senhor da nossa vida,
Senhor dos nossos caminhos, para que em todas as coisas o teu nome seja através de nós e em nós glorificado, exaltado e, acima de tudo, nós sejamos uma luz, o sal da terra e verdadeiramente a luz do mundo. Continue conosco, Pai, e nos abençoe. Não nos deixe só, mas fique conosco, Pai. E assista-nos em nossas necessidades, em nossas lutas, em nossas batalhas, e que o Senhor ajude-nos a travar as batalhas ao nosso lado. Que a Tua mão poderosa continue guiando os nossos caminhos, os nossos projetos, para que em nós e por nós se cumpra toda a Tua vontade. Faz o Teu querer na minha vida e na vida de cada uma pessoa que assiste a essa mensagem. Nós o adoramos, Pai, e agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, esses 8 dias sem gravar nenhuma mensagem para nós, me deu tempo para refletir no que já gravamos, assistir as mensagens de novo e me deu tempo para refletir. E eu sei que se essa pergunta veio à minha mente, com certeza ela também veio à sua mente. Por que Jesus Cristo foi tão radical, foi tão duro com aqueles que o seguem, com aqueles que o seguiam naquele período? Então, eu fiquei com essa pergunta a semana inteira na cabeça e mudei um pouquinho o foco da nossa série para que a gente não tenha uma visão equivocada de Deus e nem de Jesus Cristo. Quando a gente lê, por exemplo, João 2, onde Jesus Cristo diz para a própria mãe dele, Maria no caso, ele diz para ela: "Que tenho eu contigo, mulher?" Quando a gente analisa uma frase de Jesus Cristo a Pedro, "Arreda de mim, Satanás", embora não era a Pedro que ele estava dirigindo esta frase, né? Mas infelizmente Pedro, pela sua imaturidade espiritual, ou por um momento de fraqueza espiritual, se deixou usar pelo diabo e falou contra o ministério de Jesus Cristo, contra a morte de Jesus Cristo. Então, naquele momento, Jesus Cristo dirige uma palavra, ele olha para Pedro e dirige uma palavra a Satanás, que está usando Pedro. Por que Jesus foi tão duro? Mulher, que tenho eu contigo? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Nem todo que me diz Senhor, Senhor vai para o céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque Jesus foi tão duro com as pessoas que o aceitaram, que o seguiram ou o seguem hoje. Então, pensando nessa pergunta, então eu parei, eu tenho que responder essa pergunta para mim e para os meus seguidores no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e no Twitter, para que a gente tenha uma compreensão correta desta série. Como eu disse para vocês, eu não sei porque o Espírito Santo me pediu para a gente dirigir uma série como essa. Nenhum pregador gosta disso. Como pregador, eu quero apresentar para você um Jesus amoroso, um Jesus perdoador, que chega para Maria e diz: "Eu não te condeno, vai, não peque mais". Um Jesus que chega para um paralítico e diz para ele: "Filho, os teus pecados estão perdoados, levanta, pega a tua cama e vai para casa". Diz ao cego de Jericó: "Eu quero, você está curado, vá, segue o teu caminho em paz". E aquele jovem começa a enxergar na hora. Ou ele chega para 10 leprosos e diz: vão, mostrem-se aos sacerdotes. E eles vão, e antes de chegar lá, no meio do caminho, eles percebem que já estão curados. Então, esse Jesus milagreiro, esse Jesus abençoador, é o que todo mundo gosta de apresentar. Agora, se a gente lê o Novo Testamento, a gente vai ver uma realidade, ou duas realidades para ser mais preciso. A primeira realidade é que Deus ama você. E que Deus é capaz de fazer qualquer coisa para conquistar teu coração.
Se você ler o Velho Testamento, o Novo Testamento, a gente encontra um Deus apaixonado por nós, apesar de sermos pecadores. E esse Deus apaixonado é capaz de fazer qualquer sacrifício para estar conosco, para nos abençoar, para nos alcançar e nos conquistar. A segunda realidade é que nós somos pecadores. E como pecadores, nós temos sérios problemas de caráter. Então, quando Jesus Cristo me chama para segui-lo, para servi-lo, ele vai me dar um choque de realidade. E ao me dar um choque de realidade, ele quer apresentar para mim que ele me ama. Ele está interessado em mim, está interessado na minha felicidade. Agora, a minha felicidade, minha prosperidade, o sucesso da minha vida não está nas conquistas materiais que eu alcance neste mundo. A primeira conquista é saber que eu sou amado de Deus, que eu sou aceito por Deus, que eu sou valorizado por Deus a ponto de Ele morrer por mim. Essa é uma realidade e que eu e você precisamos entender claramente. Deus ama você. Não importa o que você faça, não importa o que você está fazendo, não importa a vida que você está levando. Deus te ama. E Ele está disposto a mover o céu e remover montanhas e secar o mar, se preciso for, para conquistar teu coração. Agora, uma vez que Ele conquistou você, Ele não quer que você volte ou permaneça numa vida comum, numa vida sem sentido e sem significado. O triste da nossa vida é que muitas vezes nós, ao aceitarmos a Jesus Cristo, infelizmente, o que eu digo realmente abertamente, a teologia moderna, o pregador moderno, ele quer status, ele quer aceitação, ele quer aplauso, ele quer likes. Ele quer ser visto dos homens. É lamentável, mas você pode assistir. Navegue na rede geral do YouTube e você vai ver. O que as pessoas querem hoje é status. O que Jesus Cristo quer de mim e de você é mudança. Então, quando Jesus Cristo me chama, Ele me chama para fazer mudanças. E isso que não é fácil. É por isso que muita gente hoje desiste da vida cristã. Por que desiste da vida cristã? Porque não quer obstáculos, não quer dificuldade, não quer sofrimento. Eu também não quero. Mas vamos ler um texto da Bíblia para a gente compreender a mensagem de hoje, porque a mensagem de hoje também é uma mensagem bem dura. Mas eu não estou preocupado em encerrar essa mensagem hoje não, tá bem? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Marcos 3, versículo 13. Olha o que está escrito. Jesus Cristo, né? Ele chama para si, ele sobe ao monte, ele passa um período em oração no deserto, né? 40 dias no deserto. Depois ele vem, ele começa a pregar para as multidões, e no meio da multidão ele encontra um grupo. Ele escolhe 12 homens para ser seus discípulos. Discípulo aqui é aprendiz, né? Aluno, estudante, né? Seguidores dele, para ele dar a esses estudantes autoridade para representá-lo. Leia comigo, Marcos 3, versículo 13, 14 e 15. Está escrito assim, ó. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Veja, Jesus Cristo chama você, ele escolhe você, né? Ele escolheu para que ficasse junto dele. Então designou 12 para estarem com ele
e os enviar a pregar, e exercer autoridade e expelir demônios. Agora, vamos para o texto de hoje. Vamos para o texto de hoje. Eu posso não manter uma sequência, tá bem? Nós não vamos manter uma sequência disso aqui, porque o que o Espírito Santo quer de nós é que a gente entenda que Jesus nos ama e nesse mundo ele não vai dizer pra gente que a gente não vai ter dificuldade. Porque ele nos escolheu para representá-lo. Mas, além de representá-lo, ele quer que eu e você reflita o caráter dele, a personalidade dele, que a gente seja verdadeiramente as testemunhas de Jesus Cristo. E quando ele nos escolhe para ser essas testemunhas, primeiro ele quer fazer mudança no Renivaldo, em mim e em você, em nós, para que nós possamos de fato e de verdade representá-lo com a nossa vida. Aí o texto de hoje é Mateus capítulo 10, versículo 16. Ele diz assim: eis que eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. E duas coisas que vocês têm que ser no meio dos lobos: prudentes e simples. Leia o texto comigo. Eis que estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e sejam simples como as pombas. A palavra simples aqui pode ser trocada também por inocentes, tá bem? Sejam infantis como as pombas, inocentes, pacíficos. Sejam pessoas sem malícia, como as pombas, e sejam prudentes como as serpentes. É complicado esse texto, mas como a gente viu, Marcos 3:13 a 15, Jesus Cristo escolhe homens. E quem foram os homens que Jesus Cristo escolheu? Imagine, leia um pouquinho a história do Novo Testamento e a escolha desses 12 apóstolos. Cada um deles cheio de problemas. Nós temos os dois irmãos, João e Tiago, que eram tão violentos, tão raivosos, que foram chamados filhos do trovão. Vingativos, impacientes. Nós temos um Pedro, vira casaca, digamos assim, né? Ora ele quer uma coisa, ora ele quer outra. Era aquele caba de dupla personalidade. Hoje nós temos várias pessoas, né, que têm esse problema de dupla personalidade, que é um problema sério, né? Ora a pessoa se aparenta amigável, amorosa, respeitosa, e outra hora ela apresenta uma face completamente diabólica, que você não reconhece a pessoa. Esse era Pedro, instável. Era aquele que era capaz de dizer para Jesus Cristo: eu vou com você até a morte. E 2 horas depois ele está negando Jesus Cristo diante de uma empregada. Nós temos aí Judas Iscariotes, que tinha uma personalidade boa, era um caba estudado, mas infelizmente ele era um caba corrupto. Gostava de tirar vantagem em tudo. Então, quanto ele podia, ele usava da sua inteligência, da sua perspicácia, para se dar bem. Esse era Judas. Nós temos Tomé, o tímido, um cara que não aparece, mas que questiona tudo, duvida de tudo, não aceita nada que ele não possa provar pelas mãos.
Nós temos Mateus, que é um cabra que aparentemente não tem problema. E a gente não encontra aí nenhuma descrição negativa de Mateus, a não ser o fato de que ele, como os 12, também abandonaram a Jesus Cristo na noite do Getsemane. Né? Mas nós temos outros, Marcos vai aparecer depois, né? Não faz parte desses 12. Nós temos aí os 12 apóstolos, e se você analisar direitinho, o livro Desejar Nações diz que nenhum deles era sem defeito. Nenhum deles. Então Jesus escolhe homens de caráter duvidoso, de personalidade trabalhosa, e agora Jesus Cristo vai fazer um trabalho interno na vida desses homens. Jesus Cristo vai modificar a vida desses homens. Então Jesus Cristo começa a andar com eles, dar a eles exemplo, fazer milagres perto deles. Jesus Cristo vai oferecer sua amizade, suas repreensões. Todos eles tinham status de que queriam ser o melhor do que os outros. Tinham uma visão distorcida de si mesmos. Então Jesus Cristo vai trabalhar a personalidade desses homens. É como ele disse para Pedro: o diabo pediu para eu cirandar você. Ou seja, o diabo pediu a Jesus Cristo a autorização de mexer com Pedro, de derrubar Pedro. E Jesus Cristo vai orar por Pedro. Ele passa noites e noites orando pelos seus discípulos, pedindo misericórdia a Deus para que esses discípulos sejam realmente transformados em verdadeiros representantes de Jesus Cristo. E aí, Renivaldo, mas você não respondeu a pergunta aí, por que Jesus Cristo foi tão duro com eles? Imagine, você e eu aceitamos a Jesus Cristo. Quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu era uma pessoa que eu gostava de beber, eu gostava de dançar, eu gostava de perder noites em festas. Eu era uma pessoa que eu era evasivo, não gostava de gente. Eu tinha uma mágoa terrível em meu coração. Eu era depressivo. Na verdade, eu era quase que um suicida, né? Porque eu tentei a morte umas 2 vezes. Eu cheguei a pular de uma ponte. E às vezes bebia além da conta, na esperança de morrer. E aí Deus me alcança. Até aí, você imagina, não, se ele já me alcançou, eu já disse sim para Jesus Cristo, está tudo bem. A partir de aqui, agora é responsabilidade de Jesus Cristo cuidar de mim e não me deixar passar nenhuma dorzinha de cabeça. Esse é um sentimento que eu e você alimentamos quando aceitamos a Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo chega para mim, chega para você, chega para os discípulos, aqueles discípulos raivosos, teimosos, duvidosos, aqueles discípulos cheios de orgulho próprio. Chega para eles e diz assim, olha, eu estou chamando vocês para uma missão. A missão de mostrar para o mundo o meu caráter, mostrar para o mundo a minha personalidade. Então vocês devem desenvolver lá no meio dos lobos um comportamento que reflita a minha imagem. Por que Jesus Cristo foi tão duro com eles então? Porque na verdade, ser cristão é muito mais do que ser crente. Você conhece o texto da Bíblia que diz que o diabo é crente. Ele crê que estremece, mas não obedece.
Talvez você já tenha lido aí pelas redes sociais, né, que cristianismo é muito mais do que você frequentar uma igreja. Cristianismo tem que ver com relacionamento. E nesse aspecto eu queria utilizar aqui para a gente entender essa pergunta e responder prontamente essa pergunta, a história de Abraão. Abraão se casa com Sara e em plena lua de mel Deus aparece a ele e diz: Abraão, eu tenho um recado para você e eu tenho uma proposta para você. Observe, Abraão estava vivendo em Ur dos Caldeus. Segundo a arqueologia moderna, a cidade da época de Abraão tinha água encanada em casa e Sara lavava os pratos em água morna. Abraão tomava banho em água morna todos os dias. Eles tinham água aquecida em casa. Pense no conforto que é você ter uma casa em que você tem tudo. Sara casa com Abraão, Abraão casa com Sara, estão ali vivendo o princípio do casamento, né? Os primeiros anos do seu casamento, e aí Deus chega para ele e diz: eu tenho uma proposta para você, eu quero você, e eu quero você não aqui em Ur dos Caldeus, no meio da sua casa, dos seus familiares. Eu sei que você está bem aqui. Abraão poderia ter questionado a Deus e dito para Deus o seguinte: Senhor, aqui eu tenho água encanada, eu tenho água morna, aqui eu sou próspero, eu sou bem aceito por todos, todo mundo aqui me ama, minha família, meus pais, meus amigos, minha esposa, meus sogros. E Deus diz: tudo bem. Agora, Abraão, a pergunta para você é: essa felicidade que você está desfrutando agora, com seu casamento e com a sua vida de sucesso aqui em Ur dos Caldeus, ela é duradoura? Ela é uma coisa que é imprescindível para você e que nunca vai perder a vitalidade, o vigor? Com certeza não, né? Porque Abraão vai envelhecendo, Sara vai envelhecendo, a água quente na torneira se torna uma coisa comum, o carro novo se torna uma coisa comum, né? Aparecem os primeiros arranhões, né? As paredes da casa começam a aparecer manchas do salitre, aí você começa a perceber e você começa a fazer reformas na casa para ter maior satisfação. Então Deus não quer nos dar satisfação momentânea. Deus quer nos dar satisfação duradoura. Abraão, eu sei que você está bem aqui, né? Leia comigo Gênesis capítulo 12, versículo 1. Leia comigo. A mensagem para Abraão pareceu ser dura também. Abraão estava bem ali, né? Ora, disse o Senhor a Abraão, versículo 1, tá? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua casa, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, deixa os teus pais e vá para a terra que eu te mostrarei. Agora é interessante que a terra que Deus está prometendo a Abraão, Deus já foi realista com ele. A terra não tem água. E Abraão vai ter que passar a vida toda cavando poços. Pode ler Gênesis 12 a 26 e você vai ver que Abraão passa a vida inteira cavando poços. Porque a terra não tem água. A casa de Abraão não vai ter mais água encanada. Segundo, Abraão não vai ter mais o aconchego dos seus familiares. E nem as críticas também, né? Abraão não vai ter o conforto de uma casa boa, né? Vai ter que viver em tendas, peregrinando daqui para ali, dali para lá. A gente encontra 10 altares na vida de Abraão, por quê? Porque ele morou em 10 lugares diferentes. Hoje você não quer mudar nem de rua, não é? Mas naquela época Deus disse: olha, eu não quero você nessa rua.
Eu não quero você nessa casa, eu não quero você nesse lugar. Então Abraão ia de lugar em lugar, obedecendo à voz de Deus. Ah, Abraão, tem uma coisa mais. A segunda coisa que você vai enfrentar lá é a fome. Infelizmente vai ter umas secas lá e tal. Eu vou ser sincero com você, eu quero que você vá para lá. Agora, lá você vai estar numa terra que não tem água e vai faltar alimento. Ah, não, senhor, aqui eu estou bem, ó, não falta nada. A minha despensa está lotada de comida. Minha terra aí está produzindo a todo vapor, eu não tenho falta de nada. E eu posso até comercializar a sobra da minha roça, do meu gado. E eu posso prosperar aqui, Senhor. Eu posso ser uma bênção, eu vou enviar meus recursos aqui, eu posso enviar para mandar o Senhor mandar alguém lá no meu lugar. Deus disse, não, eu quero você lá. E lá você vai passar fome. E tem mais uma coisa, Abraão, uma terceira coisa que eu tenho que ser claro com você. Os moradores de lá não são gente boas, não. Os moradores de lá vão olhar para você com a cara feia, vão olhar para você como um estrangeiro, vão tratar você como um estrangeiro e vão fazer de tudo para expulsar você de lá. Jesus Cristo disse para os discípulos, eu estou enviando vocês para o meio dos lobos. Eu quero que você seja uma lâmpada no meio dos lobos. Abraão, eu quero que você vá lá ser a minha lâmpada em Canaã. Eu quero que você seja a minha testemunha. Eu quero que eles tenham um tempo de oportunidade que eu vou dar para eles. Um tempo de graça. E eu quero que você seja a diferença no meio deles. Em mansidão, em prudência, em resiliência, em paciência, em amor. Eu quero que você seja tudo isso lá, Abraão. E Abraão vai. 430 anos depois, Deus tira os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão do Egito, para levar de volta para a terra prometida. E Deus tinha 2 caminhos para levá-los à terra. Um caminho durava apenas 11 dias. Eles saem do Egito e caminham 11 dias, e depois de 11 dias caminhando, eles chegariam na fronteira de Canaã, ali na entrada de Jericó, que era a porta de entrada da terra de Canaã, saindo do Egito. E Deus vai dizer, né, em Êxodo capítulo 14, que Deus não escolheu esse caminho. Deus vai escolher um caminho diferente, um caminho que vai levar 3 anos. Atravessando pelo meio do mar. Deus vai secar o mar para libertar seus filhos. Como eu disse, Deus está disposto a fazer qualquer sacrifício para salvar você. Agora, Ele não salva você para você continuar com essa vida comum. Você agora tem que viver uma vida extraordinária. Porque a sua vida agora é para a glória de Deus. E onde é que Deus quer que você brilhe? É no meio da sua família? É no meio dos seus amigos? É dando a você prosperidade material ou ausência de sofrimento? Talvez. Pode ser que Deus permita isso. Se houver um propósito dele, porque Deus nos chama com um propósito. Leia Romanos capítulo 8, versículo 28. Deus nos chama para um propósito. E Isaías 43, versículo 10. Deus nos chama para um propósito. Então Israel sai e ele vai conduzi-los pelo caminho mais difícil. Por quê? Por que Deus não deu a eles a facilidade de só caminhar 11 dias e chega lá, a terra está vazia, eles entram, tomam posse da terra e tudo bem. O caráter deles, a personalidade deles seriam caráter e personalidade, né? Seriam aperfeiçoados em 11 dias? Eles aprenderiam a depender de Deus, a confiar em Deus em apenas 11 dias? Se eles estavam há 430 anos escravos?
Se bem que o tempo literal que Israel ficou no Egito não foi 430 anos, né? Foi 250 anos. Mas a profecia dada a Abraão conta a partir do momento do início da profecia, 430 anos. 430 anos vivendo uma religião vazia, destituída de alegria, de poder, de prazer e de satisfação plena. E agora Deus quer modificar o caráter desses homens, dessas mulheres, dessas crianças, dessas pessoas, para que ele seja exaltado e glorificado. Então, quando Jesus Cristo é duro conosco, ele não está sendo desrespeitoso, ele está sendo amoroso. Ao mostrar para a gente que o caminho é espinhoso, mas o final é glorioso. Então, respondendo à nossa pergunta, por que Deus permite, ou por que Deus é muitas vezes duro conosco, como ele foi duro com Abraão, como ele foi duro com Israel, como ele foi, os discípulos, Jesus Cristo foi duro com os discípulos. Porque ele queria consertar os discípulos. Ele queria fazer mudanças radicais na vida dos discípulos. E se Deus não consegue, meu irmão, se Deus não consegue, minha irmã, fazer mudanças radicais em mim e em você, a gente não é digno de ser discípulo de Jesus Cristo. Você quer ser um discípulo de Jesus Cristo? Você quer ser uma discípula de Jesus Cristo? Então você precisa entender a urgência da mensagem, porque Deus chama Abraão, né? Só que Abraão, aí ele sai, não, tudo bem, Senhor, eu vou. Mas aí ele vai, quando ele chega em Ur dos Caldeus, quando ele chega em Harã, desculpa, quando ele chega em Harã, ele encontra uma cidade bem organizada também. Aí o pai de Abraão diz, olha, eu já tô ficando velho, não estou muito afim de ir para esse lugar que vai ter seca, que vai ter fome, que vai ter dificuldade. Não, eu vou ficar por aqui, Abraão. Se você quiser continuar, você continua, eu vou ficando por aqui. Aí Abraão volta para Deus e diz, Senhor, deixa eu continuar com meu pai, deixa eu cuidar do meu pai. E aí, depois a gente pensa em Canaã. Deus, tudo bem, respeito, né? Mas observe que a vida modéstia de Abraão, a vida comum de Abraão, não tem nada de extraordinário aí. Nada. Aí o pai de Abraão morre, Terá morre. E aí Deus volta lá em Harã e diz, Abraão, agora é hora de sair, meu filho. É hora de ir embora. Aí Abraão, tudo bem, agora não tem mais papai, né? Para desculpa, não tem mais desculpa, então ele vai para Canaã. E aí nós temos um Abraão extraordinário. A vida de Abraão se torna uma vida extraordinária quando Abraão se coloca nas mãos de Deus. E Abraão vai cometer erros, né? A gente encontra aí do capítulo 13 ao capítulo 15 alguns errinhos de Abraão, uma mentirinha aqui, um adultério ali, né? Alguns errinhos aí, um desentendimento com Ló. Então essas coisas, elas não tiram o brilho dessa vida extraordinária de Abraão. Gênesis 14, a gente encontra Abraão salvando os sodomitas lá na guerra, né? Aí a gente encontra Abraão sendo extraordinário. Deus chamou a mim e a você não para viver um cristianismo comum, destituído de alegria. Deus chamou a mim e a você para viver uma vida extraordinária. E aí você entende porque Jesus Cristo às vezes tem que ser duro conosco, porque nós somos muito resistentes às mudanças. Nós temos que ser resistentes às mudanças. E o que eu acho interessante na vida da ovelha, que Jesus Cristo disse, eu quero transformar vocês em ovelhas, e estou enviando vocês para viver no meio de lobos, é que a ovelha sabe que ela precisa produzir lã. Mas para ela produzir lã,
ela vai ter que passar pelas intempéries e no final ela vai ter que passar pela navalha para poder fornecer a lã para o seu dono. Deus quer lapidar você. Deus quer modificar você. Deus quer transformar você para de fato poder usar você. Gente, essa mensagem é maravilhosa para todos nós, porque quando a gente olha para o Jesus radical, a gente pensa que simplesmente ele não está interessado em nós. Estou nem aí se você vai se dar mal, ou você vai se dar bem. Mas lembre-se, Deus ama você. Mas Deus ama você de tal maneira que Ele é capaz de fazer qualquer sacrifício por você. Ele é capaz de rasgar o céu e mover montanhas para salvar você, para conquistar você. E agora, uma vez que Ele conquistou você, Ele não quer que você continue vivendo essa vida comum. Abraão estava ali em Ur dos Caldeus, vivendo essa vida comum, nada mudava, nada acontecia também. Talvez você esteja se identificando com a mensagem, porque você tem ido à igreja, tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos, tem 5 anos, tem 10 anos, e sua vida continua a mesma. Você não tem visto nada de extraordinário na tua vida. Nada tem acontecido de diferente na tua vida e você continua indo à igreja e você continua voltando para casa vazio, você vai à igreja, você volta para casa vazio e nada muda. Você precisa ter um encontro com o Jesus radical. Para você entender que no amor que Ele tem por você, esse amor é tão extraordinário, ele é tão profundo, ele é tão inexplicável, injustificável, que Ele é capaz de fazer qualquer coisa por você. Agora, Ele não só quer conquistar você. Talvez esse seja o maior erro da pregação moderna. É que eu peço para as pessoas dizer sim para Jesus Cristo. Tudo bem, você diz sim para Jesus Cristo. Quem não quer a vida eterna? Quem é que não quer o céu? Mas uma coisa é dizer sim para Jesus Cristo. Outra coisa é dizer sim para os propósitos de Deus. Abraão estava ali, feliz, tal, vivendo a regalia de uma vida próspera e feliz, numa cidade próspera e feliz. Sem problemas, cercado por pessoas amadas e amáveis. Mas Deus disse, eu não quero você com essa vida comum. Eu quero dar a você uma vida extraordinária. Eu quero que você experimente o extraordinário. E aí Jesus Cristo disse para os discípulos, eu estou enviando vocês para o meio dos lobos. E vocês precisam ser duas coisas. Vocês precisam ser prudentes, como a serpente, e simples como as pombas. Ou seja, vocês precisam refletir a minha pessoa onde vocês estiverem. Vocês serão as ovelhas. As ovelhas, elas denotam mansidão. Elas denotam paciência. Elas demonstram carinho, obediência. As ovelhas, elas simplesmente vivem atentas à voz do pastor. E Jesus Cristo vai dizer para os discípulos, em outra ocasião ele diz para os discípulos, quando vocês estiverem aí sendo perseguidos, maltratados, sendo rejeitados e abandonados por todos, não tenham medo, eu vou estar com vocês. E o Espírito Santo vai colocar nos ouvidos de vocês as palavras certas para vocês dizerem, para que vocês sejam vencedores no conflito. Abraão, você vai para uma terra que as pessoas não serão amáveis, não. Você está indo para o meio dos lobos. Mas eu quero você lá no meio dos lobos, para que você seja uma voz, seja uma lâmpada, seja o sal,
que você seja um exemplo. Agora, como é que eu posso ser um exemplo? Como é que eu posso ser sal? Como é que eu posso ser luz se eu não tenho a vida transformada pela luz? Se eu não andar na luz? E a luz, você sabe, é a palavra de Deus. Isaías capítulo 2, versículo 6, né? Vinde, andemos na luz do Senhor. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E Deus vai dizer para Abraão: ande na minha presença e você vai ser perfeito. Era tudo que Abraão precisava: andar com Deus, fazer a vontade de Deus. E nós sabemos o que é fazer a vontade de Deus. Primeiro nós temos que amar a Deus e depois fazer a sua vontade. E aí fazer a vontade de Deus é praticar os mandamentos. Então Jesus Cristo, o Jesus radical, ele ama você. Mas ele é realista com você. Por quê? Porque ao chamar a gente, ao escolher a gente, ele quer nos habilitar para sermos as suas mãos, para sermos os seus pés, para sermos os seus olhos, para sermos os seus ouvidos, para sermos a sua boca. E como é que eu e você estamos nessa questão? O que tem a minha vida de extraordinário? Você pode hoje dizer claramente para as pessoas que você tem essa vida transformada que Jesus quer? O Jesus radical, ele fala para as pessoas, não para destruir as pessoas, ele fala para dizer que você pode mudar, que você pode viver mais do que você está vivendo, você pode fazer mais do que você está fazendo. O que Jesus quer que você faça é sair do comodismo. Não foi isso que ele fez na vida de Abraão? Primeiro ele tira Abraão do comodismo. Abraão, não estou feliz com você aqui. Os discípulos, no princípio do Evangelho, a gente encontra isso em Atos dos Apóstolos, eles estavam tão felizes em Jerusalém que não queriam nem pregar mais. E aí Deus levanta um perseguidor, chamado Cláudio, né? E aí Cláudio expulsa todos os cristãos do Império Romano. E aí os cristãos saem por toda a Ásia, por toda a Grécia, por toda a Europa, África, Índia, e eles saem levando o Evangelho. E onde eles vão pregando o Evangelho. Lê Atos capítulo 8. Deus quer nos tirar dessa religião de comodismo para uma nova vida, para uma experiência extraordinária. Deus quer usar você. Deus não nos chama para viver esse cristianismo de acomodação, de relaxamento, de negligência e de procrastinação. O Jesus radical me ama, mas ele não está satisfeito com esse comportamento acomodado, essa vida tranquila. E hoje, infelizmente, nós encontramos isso na pregação. As pessoas hoje estão oferecendo uma vida tranquila dentro do cristianismo, como se tudo que você fizesse era dizer sim para Jesus Cristo e cruzar os braços. O resto é com Deus. Imagine se Israel, durante 3 anos e meio, durante 3 anos, Deus levou eles para o deserto. Deus queria simplesmente prepará-los para que eles batalhassem. Deus não iria guerrear contra os cananitas, mas Deus iria dar a eles a habilitação necessária para que, ao guerrear, eles tivessem a certeza de que estavam sob o comando de Deus, sob a direção de Deus, para serem vencedores. Saia do marasmo. Segunda coisa, Jesus Cristo quer mostrar para a gente que satisfação e felicidade não é conquistada com a ausência de dor, de sofrimento ou de dificuldades. Ao Jesus dizer, estou mandando vocês para o meio dos lobos, isso deveria dar a eles a tranquilidade de saber que Deus iria sustentá-los
iria dar a eles o que fosse necessário. Abraão nunca passou por dificuldade, de falta de tudo, porque Deus estava conduzindo a vida de Abraão. Né? Ele desce ao Egito a primeira vez, né? Ele desce para Gerar depois, e ele vai cometer alguns erros no Egito, ou em Gerar, mas ele percebe que ele está sendo dirigido por Deus. Deus está conduzindo. E aí já Jacó, Deus disse, não desça para o Egito. Ou Isaac, desculpe. Quando a fome chega em Gerar, na terra de Isaac, Deus disse, não vá para o Egito. Eu vou sustentar você aí. É em Gerar que eu quero que você fique. Deus não permitiu a Isaac descer para o Egito. Mas Abraão, Deus permitiu. Deus conduziu. Deus foi com Abraão para o Egito e protegeu Abraão até na volta do Egito. Percebe como é a questão? A questão da nossa fé é que ela precisa se mover. Ela precisa crescer. Ela precisa ser de transformação e transformação radical às vezes. O Jesus radical, essas frases do Jesus radical, nós vamos analisar outras aí. Eu já falei para você no vídeo anterior, né? Nós vamos para o capítulo 10, versículo 35, onde Jesus Cristo vai falar sobre a questão do amor ao pai, amor à mãe. Essas frases é para mostrar para você que Deus está aqui para modificar você. E que satisfação, felicidade não se conquista com a ausência de problemas. E terceiro, as frases radicais de Jesus Cristo, além de nos levar a viver essa vida extraordinária, é fazer de mim e de você uma bênção, onde a gente estiver, onde a gente for. Leia Gênesis de novo, Gênesis capítulo 12, versículo 2. Deus diz, farei de você uma grande nação e te abençoarei. Seja você uma bênção. Essa é a questão do Jesus radical. Ele fala duro com você para que você seja, digamos assim, habilitado, amadurecido, aperfeiçoado para ser uma bênção. Quando Jesus diz aos discípulos, eu estou enviando vocês para o meio dos lobos. Por que ele está sendo tão duro com os discípulos? Ele quer tirar você do comodismo. Ele quer mostrar a você que felicidade, que prazer não tem que ver com a ausência de dor ou sofrimento. E ele quer fazer de você uma bênção. Ele quer fazer de você uma pessoa extraordinária. Ele quer levar você a viver uma vida extraordinária para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, continue assistindo a série O Jesus Radical. Porque Jesus está dizendo para mim e para você que te ama, que nos ama. E Ele quer fazer de nós pessoas extraordinárias para a glória e honra do nome de Deus. Ore comigo. Maravilhoso Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama para sermos teus. O Senhor quer nos tirar dessa vida de comodismo para uma vida extraordinária. Por favor, Senhor, ajude-nos a aceitar a disciplina, a aceitar a habilitação, aceitar os teus caminhos e a tua orientação. Ajude-nos, Pai, a deixar Jesus Cristo fazer as mudanças necessárias no nosso caráter, na nossa personalidade, a fim de sermos uma bênção aos outros. Nós louvamos, Pai. Dá-nos também mansidão, dá-nos paciência, dá-nos temperança, dá-nos domínio próprio e encha-nos do teu amor, para que onde a gente for, a gente ilumine o mundo com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua bênção. Nós oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.